Seja bem-vindo ao Echo Journal Club, o podcast que traz as últimas atualizações em ecocardiografia, de forma prática e direta. Eu sou a Bárbara Linhares e ao meu lado está o Felipe de Oliveira, criador do Eco Descomplicado. Juntos, exploramos os artigos científicos mais relevantes e aprofundamos o conhecimento em imagem cardiovascular. Prepare-se para mergulhar nesse universo fascinante e transformar sua prática clínica. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do Echo Journal Club. Meu nome é Felipe, eu sou cardiologista e cardiografista e criador do Eco Descomplicado. E para esse projeto, eu estou aqui acompanhado da Bárbara. Olá, pessoal. Eu sou a Bárbara Linhares Van de Sick, sou cardiologista e ecocardiografista do Hospital Biocor Redditor, em Belo Horizonte, e sou criadora do podcast The EcoCast, que trazemos atualizações em cardiologia e ecocardiografia para vocês. Tenho certeza que, na nossa especialidade, sempre há algo que a gente pode aprender uns com os outros. Então, espero que esse seja um momento enriquecedor para todos nós. Esse é um projeto que tem por objetivo trazer aí as principais publicações das revistas mais relevantes para o nosso universo aqui da cardiografia, tentando trazer essas publicações de maneira mais acessível para você que faz eco no seu dia a dia. Tenho certeza que isso vai te ajudar também a fazer eco com mais segurança, então acompanha a gente para se aprofundar no universo da cardiografia e seguir se mantendo atualizado. Felipe, é sempre bom retornar para a gente conversar aqui no Echo Journal Club. Hoje eu estou sabendo que você trouxe um artigo complexo e que vai dar muito assunto para a gente conversar aqui. Conta para a gente qual que é o artigo. Bárbara, o artigo que eu trago hoje para a gente discutir aqui é um artigo que gerou bastante comoção e burburinho aí nos meios, nas redes sociais ecocardiográficas, por assim dizer, que é um artigo que, pela sua importância, inclusive, foi publicado na revista mãe do Jack, que é esse trabalho que se propôs a avaliar diretamente, né, ou testar diretamente a acurácia da diretriz nova de avaliação da função diastólica, publicada em 2025 pela Sociedade Americana de Ecocardiografia. Então, esse trabalho ganhou bastante destaque pelos seus resultados e eu acho que é importante a gente, inclusive, entender um pouquinho mais como ele foi elaborado e conduzido para que a gente possa fazer a nossa análise crítica em relação aos achados do trabalho, tá certo? Então, vamos lá. Esse trabalho, basicamente, a gente sabe que em 2016 a gente fazia a nossa avaliação da função diastólica, né, seguindo as diretrizes publicadas em 2016, em conjunto pela Sociedade Americana e Europeia de Cardiografia, e que a gente teve em 2025 a atualização das diretrizes pela Sociedade Americana de Cardiografia, e com ela a gente passou a usar não apenas não apenas dois fluxogramas, mas agora sim um único fluxograma de avaliação das pressões de enchimento do ventrículo esquerdo aplicada a todos os pacientes. E esse fluxograma ele foi originado de um artigo que foi publicado na Circulation, basicamente simultaneamente, e que traz, portanto, algo inédito nas diretrizes de avaliação da função diastólica, que é a documentação, né, num ensaio clínico randomizado, um estudo clínico realmente conduzido ali, duplo cego, na comparação direta do CAT com o ecocardiograma, para criação, né, para elaboração e teste desse fluxograma, mostrando a sua acurácia na prática, né? E no trabalho, o que a gente viu foi uma melhora na performance desse fluxograma novo frente ao fluxograma da diretriz antiga de 2016, trazendo ali, portanto, né, uma melhora na performance do ecocardiograma na avaliação diagnóstica da disfunção diastólica e de pacientes, portanto, com ICFEP. Quem quiser se aprofundar mais, a gente já discutiu esse trabalho bem a fundo no nosso episódio 33 aqui do Echo Journal Club, então quem quiser vai lá, porque talvez seja importante para você entender algumas das questões relacionadas a esse trabalho. Mas, entrando então agora no trabalho de hoje, que a gente vai discutir, basicamente, a ideia é, mais uma vez, colocar à prova esse fluxograma contra a avaliação invasiva, contra o CAT direito, inclusive avaliando também a avaliação com estresse físico, tá? Então, esse trabalho é um trabalho
relativamente grande, com várias nuances, e ele tem, inclusive, mais de um objetivo. Então, eu até fiz uns cards aqui para poder facilitar a explicação para vocês, que o primeiro objetivo foi, antes de mais nada, claro, avaliar a performance diagnóstica do algoritmo de 2025 em pacientes com ICFEP confirmado, ou seja, eles pegaram um grupo de pacientes que tinham um diagnóstico estabelecido de ICFEP e esses pacientes, diagnóstico estabelecido por meio do cateterismo cardíaco, tá? Então, o diagnóstico vem de maneira invasiva e esses pacientes, eles tiveram, obviamente, a aplicação do fluxograma, inclusive com uma parte deles sendo submetidos ao eco de estresse diastólico com esforço físico em bicicleta, como eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho em maiores detalhes. O segundo objetivo era avaliar a performance desse fluxograma em pacientes internados por insuficiência cardíaca descompensada, aqui ICFEP descompensada, repetindo essa mesma avaliação em pacientes após a compensação clínica e entender como é a performance desse algoritmo nos mesmos pacientes, mas em momentos clínicos distintos, e entender como isso acontece na prática, como é que isso se apresenta ali na prática. O terceiro objetivo desse trabalho foi entender como é que era o desempenho desses fluxogramas, ou melhor, desse fluxograma, contra scores clínicos validados, ou seja, será que a avaliação ecocardiográfica é melhor ou pior do que simplesmente a avaliação clínica integrada, como a gente faz através dos scores H2-HFpEF, o HFA-PEF e o HFpEF-ABA. Então, a ideia é pegar esses pacientes que têm o diagnóstico de ICFEP, mais uma vez confirmados pelo cateterismo, e fazer essa comparação do algoritmo de 2025 contra esses scores clínicos validados. O quarto e último objetivo aqui é entender se esse fluxograma novo, essa diretriz nova, ela é capaz de estratificar adequadamente os pacientes com pior prognóstico, ou seja, de definir melhor o prognóstico desses pacientes com ICFEP. Então, para atingir todo esse objetivo, todos esses objetivos aqui propostos pelos autores, eles pegaram, claro, mais de uma população para poder chegar a essas conclusões. Então, a gente tem, primeiro, os dois grupos principais do trabalho, que são a coorte, como eu já falei, de 756 pacientes com ICFEP diagnosticadas de maneira invasiva, tá bom? E um grupo controle, que são pacientes com dispneia de etiologia não cardíaca também confirmados invasivamente. Então, a gente tem aqui dois grupos de pacientes, um definitivamente com ICFEP, outro, considerando o CAT como padrão ouro, definitivamente sem ICFEP, e a gente comparou esses dois subgrupos ali em relação aos resultados da avaliação da diretriz de função diastólica. Dentro do grupo de pacientes com ICFEP diagnosticada, a gente tem uma parte dos pacientes, um subgrupo, que foi submetido também ao eco de estresse diastólico, com avaliação hemodinâmica feita também nesse mesmo momento. Então, aqui a gente ainda tem um plus, que é também avaliar a performance do eco de estresse diastólico, conforme ele é sugerido pela diretriz mais nova, para entender se isso melhora a performance da ecocardiografia no diagnóstico da ICFEP. O terceiro grande grupo que a gente tem dentro desse trabalho são os pacientes hospitalizados. Como eu já falei, uma das propostas do trabalho é avaliar temporalmente como se sai esse fluxograma no mesmo grupo de pacientes, né, temporalmente. Então, na fase, primeiro, na admissão hospitalar por insuficiência cardíaca descompensada e após a compensação clínica, lembrando de novo, todos os pacientes aqui tiveram ICFEP confirmada por cateterismo cardíaco, tá certo? E o quarto e último grupo de pacientes analisados aqui é uma coorte externa de validação, uma coorte multicêntrica, com pacientes analisados no Japão, Austrália e na Europa, ali em centros da Bélgica e Holanda, certo? Então, esse é o grande desenho desse trabalho, um trabalho bastante grande, bastante, como é que eu posso dizer, que se coloca aí como sendo trazendo respostas mais definitivas ali sobre como é a performance desse fluxograma da Sociedade Americana de Cardiografia de 2025. Então, uma passagem muito rápida aqui sobre as características clínicas desses pacientes. A gente percebe aqui que, obviamente, eram pacientes ali na faixa dos 65 anos, né? Os pacientes que não tinham doença cardíaca, eles eram um pouquinho mais jovens, tá? O BNP, curiosamente, desses pacientes não era muito elevado, a não ser nos pacientes hospitalizados, então a gente tinha um NT para BNP que era um pouquinho apenas elevado, mas não muito.
eram pacientes, na sua maioria, principalmente os pacientes ambulatoriais com ICFEP, eram pacientes obesos e com um percentual maior de mulheres, como é comum nessa patologia. Aqui é importante destacar que, embora tivesse um percentual de pacientes sem fibrilação atrial, todos os pacientes tinham que estar em ritmo sinusal no momento da análise para serem incluídos. Então, pacientes que não estavam em ritmo sinusal no momento da análise não foram incluídos nesse trabalho, tá? Das variáveis ecocardiográficas desses pacientes, o que chama a atenção aqui é que a gente tem uma onda E' média nos pacientes com ICFEP, que era na casa de 8, comparado com, de fato, ondas E' de maior velocidade, de 9,8 nos pacientes com dispneia de origem não cardíaca, e bem mais reduzidas nos pacientes com ICFEP descompensada. Tá? A relação E sobre a linha também era maior nos pacientes com ICFEP diagnosticada e maior ainda nos pacientes com ICFEP internados, bem como a avaliação da PSAP, embora nos pacientes ambulatoriais a PSAP beirou ali os 35, mas não muito maior do que isso. E também o átrio esquerdo não era tão aumentado quanto a gente talvez esperasse para esse subgrupo de pacientes com ICFEP diagnosticado. O outro ponto é o screening reservatório do átrio esquerdo, que aqui estava disponível num bom número de pacientes e que também tinha valores, teoricamente, até normais nos pacientes com ICFEP, quando comparado com os pacientes com dispneia de origem não cardíaca. Na avaliação do estresse, né, aqui apenas os pacientes, do subgrupo de pacientes submetidos ao estresse físico, o que a gente vê é que a gente teve um grande número de pacientes que não tiveram a regurgitação tricúspide analisada, né, não foi disponível na avaliação do estresse, e uma relação sobre a linha que foi maior, claro, no exercício, mas que ainda assim não superou tanto o que a gente esperaria, que seria ali os 15, o valor de corte de 15. Né? Bom, indo para o resultado principal desse trabalho, né, que é qual foi a performance diagnóstica do algoritmo de 2005 da diretriz de função diastólica da ESI, basicamente o achado que mais causou comoção é de que, analisando esses pacientes sabidamente portadores de CFEP, a gente teve ali cerca de 1/3 dos pacientes que tinham o diagnóstico de função diastólica normal pelo fluxograma de 2025, apesar do diagnóstico firmado de CFEP de maneira invasiva, o que contrasta diretamente com os achados do trabalho original, publicado no ano de 2025, né, pelos autores, inclusive o chairman da diretriz, o Sheriff Nag, era o último autor desse trabalho da Circulation de 2025. Pegando, então, esse grupo de pacientes que foram submetidos ao eco de estresse com esforço físico, né? Então, aqui literalmente comparando, aplicando nesses pacientes, a gente vê que a performance foi muito semelhante. Então, esses pacientes que foram para o eco de estresse com esforço físico, eles tiveram a mesma performance, e dos que tinham grau 1, que, portanto, em repouso, seriam o paciente protótipo para ir para o eco de estresse. Ou seja, aqui só para ficar claro, essa figura B aqui, ela traz todos os pacientes que foram para o eco de estresse com esforço físico. E nem todos tinham DDVE, né, alguns tinham função diastólica normal, 34% tinham função diastólica normal, e 35% tinham DDVE grau 1. E desses que tinham DDVE de grau 1, que seria um protótipo da aplicação do eco de estresse diastólico, a gente vê um massacre aí da ecocardiografia de estresse, com apenas 10% de positividade nesse exame para os pacientes que, teoricamente, seriam o protótipo do paciente referenciado para o eco de estresse diastólico e que, ainda assim, tinham o diagnóstico firmado de CFEP invasivamente, mas aqui houve uma incapacidade, uma gritante incapacidade do eco de estresse diastólico nesse trabalho para identificar pacientes portadores de CFEP. Então, sim, aqui trocando em grandes números, o eco de estresse diastólico ele só identificou 10% dos pacientes com ICFEP sabidamente diagnosticada. Vale lembrar, né, que houve um grande número de pacientes que, de fato, não foram capazes, né, não apresentaram ali a regurgitação tricúspide avaliável, né, no eco de estresse diastólico, e isso tornou muito difícil realmente a determinação da gravidade desses pacientes, porque a gente acaba ficando com apenas um único parâmetro nessa avaliação, tá? Agora, fazendo uma análise de subgrupo bem importante aqui, eles pegaram agora os 523 pacientes que no teste invasivo, né, do diagnóstico de CFEP, não só eles deram diagnóstico de CFEP,
como eles identificaram pacientes que tinham pressão de enchimento ventricular esquerdo aumentadas em repouso. Então, os pacientes ainda em repouso já tinham pressão capilar pulmonar elevada e ainda assim a performance do algoritmo, né, do fluxograma da diretriz foi basicamente o mesmo, com 30% de função diastólica normal e 63% ao todo com DDVE grau 1 e função diastólica normal, apesar de uma pressão de enchimento aumentada em repouso. Obviamente, não no mesmo momento, a gente teve um grupo de pacientes que teve a avaliação cardiográfica no mesmo momento, mas não foram todos os pacientes, tá? Então, mesmo entre os pacientes com pressão capilar elevada em repouso, o algoritmo só classificou 66% deles com função diastólica normal ou da DVE grau 1, né, o que é algo bastante desanimador. E dos pacientes que tinham ICFEP ambulatorialmente, veja que 63% dos pacientes com função diastólica normal tinham aumento de pressão de enchimento em repouso, 65% grau 1, 76% grau 2 e 95% no grau 3, mostrando que sim, esses pacientes eles realmente estavam distribuídos ali e é algo bastante curioso, né? Bom, partindo então para a coorte hospitalizada, foram 88 pacientes que foram avaliados na sua fase admissional, né, na sua fase descompensada, na admissão hospitalar, e depois de compensados, né, aí já ambulatorialmente, eles repetiram o eco e a gente foi tentar entender o que aconteceu com esses pacientes temporalmente. E aqui é bem interessante perceber que 25% dos pacientes, de novo, hospitalizados por insuficiência cardíaca agudamente descompensada, foram classificados com DVE grau 1 ou até função diastólica normal. Então, mostrando uma incapacidade de capturar a disfunção diastólica com pressão de enchimento elevada, seguindo o fluxograma da diretriz atual. E depois de compensados e receberem alta hospitalar, a gente vê que teve um aumento expressivo na compensação desses pacientes, no aumento da presença, né, de função diastólica de grau 1, disfunção diastólica grau 1, e também pacientes com disfunção diastólica normal. Ou seja, é interessante perceber que alguns pacientes que foram internados por insuficiência cardíaca aguda descompensada, após a alta hospitalar, seriam classificados como tendo função diastólica normal. Então é algo meio curioso aí, e meio difícil de entender, porque a gente esperaria que pelo menos esses pacientes estivessem num grau de disfunção diastólica de grau 1, afinal eles saíram da fase descompensada com pressão de enchimento alta para uma disfunção, para uma disfunção de grau 2, que é pressão de enchimento alta, para um grau 1, que é pressão de enchimento normal, mas isso aqui não aconteceu. E os achados se repetiram na coorte externa de validação, a gente vê ali uma distribuição bem parecida, tanto no eco de repouso, onde a gente vê ali que 34% dos pacientes com ICFEP diagnosticada ambulatoriamente de maneira invasiva tiveram função diastólica normal, e dos que tinham disfunção diastólica de grau 1, a aplicação do eco de estresse diastólico também teve uma taxa de falso negativo ali, né, de quase 80%, então só 21% dos pacientes com ICFEP teriam sido diagnosticados pelo eco de estresse diastólico. E o negócio fica ainda mais interessante quando a gente compara com o score clínico, ou seja, aquele score clínico que a gente pode aplicar ali na frente do nosso paciente, nas consultas, e que, claro, alguns deles têm variáveis ecocardiográficas, mas são as variáveis habitualmente trazidas no nosso exame, relação sobre a linha, índice de massa, volume do lado esquerdo. Aplicando esses fluxogramas, a performance do H2FPF, que é o fluxograma sugerido pela American Heart, né, que é sugerido pela diretriz americana, pela Sociedade Americana de Cardiologia, a performance dele sozinha foi melhor do que o algoritmo de 2025, mas embora valha destacar, né, vale a pena a gente destacar que a diretriz de 2016 teve uma performance ainda pior. Então, veja que sim, estamos caminhando para uma melhora, mas que, infelizmente, a gente ainda não consegue capturar esse paciente de maneira adequada com o ecocardiograma. E nos pacientes que foram submetidos ao eco de estresse diastólico, a performance geral muda, né? Usar o eco de estresse diastólico, ele melhora a performance dos scores clínicos e também da diretriz de 2025, deixando que o score clínico também ainda mais poderoso do que a avaliação da diretriz de função diastólica. Eles fizeram algumas análises de subgrupos bem interessantes que a gente vai passear muito rapidamente aqui, tá? Porque eles são bem importantes para a gente também entender a magnitude dos achados desse trabalho. Basicamente, eles testaram pacientes, eles estratificaram pacientes pela performance no teste de esforço, né?
E mesmo nos pacientes com pior VO2 no teste de esforço, ainda assim, 22% dos pacientes tiveram diagnóstico de função diastólica normal e 32% de disfunção diastólica de grau 1, considerando os pacientes com a pior probabilidade pré-teste, ou seja, com a maior probabilidade pré-teste para ICFEP, ainda assim, 21% dos pacientes tiveram diagnóstico de função diastólica normal, seguindo o fluxograma, e estratificando por BNP, a gente tem que, mesmo nos pacientes com os maiores níveis de BNP, 13% dos pacientes foram diagnosticados com função diastólica normal, seguindo o fluxograma da diretriz, da atual diretriz de avaliação da função diastólica da Sociedade Americana. Para a gente entender esse trabalho aqui, aí, a outra análise do grupo que eles fizeram foi dessa análise, na verdade, de pior cenário, onde eles pegaram os pacientes que não tinham todos os parâmetros disponíveis, eles consideraram que os parâmetros que não eram disponíveis estavam todos alterados, todos compatíveis com a disfunção diastólica com pressão de enchimento aumentada. E aqui, antes de eu trazer para vocês esse resultado, é importante entender alguns detalhes metodológicos desse trabalho que, inclusive, justificam um pouco dos resultados que a gente vê até aqui. O primeiro deles é que você vê que eles não aplicaram ao pé da letra o fluxograma da diretriz de 2025. Foi uma avaliação modificada, por assim dizer, e modificada por dois motivos. Veja que naquele bloco central, eles olharam apenas para os parâmetros relacionados ao ato esquerdo, ou seja, ao volume indexado do ato esquerdo e ao string de reservatório do ato esquerdo. E nesses pacientes, caso eles pontuassem sim, eles iam para a pressão de enchimento aumentada, caso não, eles iam para a pressão de enchimento normal. Né? O outro ponto é que quando a gente fala em função diastólica normal aqui, a gente está falando de seguir esse fluxograma ali pela parte da esquerda, considerando apenas esse fluxograma. Então, a diretriz, quer ou não, ela tem um outro fluxograma que é para a determinação da presença ou não de disfunção diastólica. E talvez nem todos esses pacientes com ICFEP tivessem, de fato, uma função diastólica normal, se eles tivessem sido submetidos primeiro às etapas, né, da presença de disfunção diastólica e depois a graduação pelo fluxograma da diretriz que a gente está vendo aqui. Então, importante entender, então, que nesses casos, né, nessa análise de sensibilidade de cenário mais pessimista, né, que é o worst case scenario, a gente tem apenas os pacientes, os 183 pacientes, ou 24% da população estudada, que não tiveram nem o string de reservatório do lado esquerdo e nem o volume do lado esquerdo indexado aumentados, porque esses pacientes, com apenas um parâmetro, eles eram considerados com pressão de enchimento aumentada, e aí esses casos é que foram considerados potencialmente reclassificáveis. E aí, nesse cenário, eles aplicaram o TRIV e a velocidade, né, o fluxo nas veias pulmonares, e aí, nesse cenário, eles tiveram uma reclassificação, é verdade, de 67% de disfunção diastólica grau 1 e função diastólica normal. A gente passou a ter 43% nos pacientes ambulatoriais. Nos pacientes hospitalizados, a gente teve uma redução ali também significativa, mas ainda, talvez, aquém do esperado. E mesmo nos pacientes submetidos ao eco de estresse diastólico, o uso ou a aplicação da velocidade de regurgitação tricúspide como sempre alterada, nos casos onde ela não foi avaliada, melhorou a performance, mas ainda assim não foi tão suficiente, porque a gente ainda teve 21% apenas de diagnóstico positivo nessa coorte, sabidamente com 100% de casos positivos para ICFEP, tá? E a última análise de sensibilidade que eles fizeram foi o caso de complete case analysis, ou seja, onde eles olharam não apenas os parâmetros teoricamente ali que foram obtidos, mas eles consideraram todos os casos, eles pegaram somente os pacientes que tinham todos os parâmetros disponíveis, aplicaram isso na prática, e aí a gente tem essa distribuição que vocês estão vendo aí, com 28% dos pacientes com função diastólica normal, 31% grau 1, 30% grau 2 e 10% grau 3, certo? Então, essas foram as análises de sensibilidade que, assim, trouxeram aí também uma maior robustez para os dados e que tornam ainda mais alarmantes os resultados desse trabalho, queira ou não. E, por último, eles fizeram uma avaliação prognóstica, como eu já comentei, e nessa avaliação prognóstica o que a gente vê é que, sim, a diretriz ela foi capaz de estratificar o prognóstico desses pacientes de maneira adequada, onde a gente tem a dispneia não cardíaca ali com um prognóstico que é o melhor de todos, a disfunção diastólica de grau 1 e função diastólica normal, entre aspas, na minha opinião, com o pior prognóstico, mas o pior de todos com grau 2 e 3 agrupados ali, né?
Então, aqui eu gosto de fazer essa ressalva que essa função diastólica normal, talvez, na minha prática, eu classificaria como DDVE grau 1, porque eu aplicaria primeiro o fluxograma inicial da diretriz de disfunção diastólica antes de aplicar a graduação. Então, talvez nem todos aqui fossem classificados de fato como normal, mas ainda assim traz uma noção muito importante, que é a ideia de que mesmo a DDVE grau 1 não deve ser menosprezada, né? A gente vem de um tempo onde a gente, na diretriz de 2009 principalmente, depois também na de 16, a gente banalizou muito a DDVE de grau 1 e talvez esse trabalho mostra para a gente de maneira clara como mesmo a DDVE de grau 1, ela tem sim o seu impacto prognóstico. Então, a conclusão dos autores aqui para esse trabalho é de que a performance desses pacientes, desse fluxograma para esses pacientes sabidamente patologia de CFEP foi aquém do desejável, e considerando que mesmo o fluxograma aplicado junto com o eco de estresse diastólico conseguiu identificar uma minoria dos casos de pacientes com ICFEP, né? E essa que é uma das grandes bandeiras da diretriz, é de que o objetivo é o diagnóstico da ICFEP, e, queira ou não, parece que eles ficaram devendo aí em relação a isso, né? Ainda assim, nessa análise estratificada por probabilidade pré-teste, a gente vê que a performance do algoritmo ela melhora conforme a probabilidade pré-teste, ou seja, esse ainda é um algoritmo que traz bastante informação e informação bastante relevante, sobretudo se a gente aplica ele dentro do contexto clínico adequado, né, seguindo aí a probabilidade pré-teste antes de interpretar o resultado do trabalho. Bárbara, esse foi o trabalho aí que chacoalhou o mundo da diastologia aí nas últimas semanas, e eu quero ouvir de você o que você achou do trabalho. Muito chato para a gente fazer, ver que uma paciente tem todo o fenótipo de disfunção diastólica, de CFEP, e a gente coloca todos os parâmetros e não dá um diagnóstico que a gente esperava que fosse, a gente fica frustrado. Mesma coisa o pneumologista, que quando manda para a gente um ecocardiograma falando ICFEP, que o paciente não tem nada pulmonar, mas ele acredita que aquele fenótipo é de um paciente com ICFEP, a gente manda que é uma disfunção grau 1, não tem disfunção. Então, assim, os graus de disfunção diastólica, assim, não devem, na minha opinião, ser usados isoladamente, então, para excluir o diagnóstico de CFEP, certo? É minha conclusão. Um eco de estresse negativo não exclui, não afasta esse CFEP, então não é o problema não é do ecocardiograma em si, né? O problema é a interpretação de vários dados que a gente está tentando, sim, aproximar da fisiologia real do paciente, mas eu acho que os autores deixam claro que o eco continua sendo essencial na avaliação, obviamente, desse CFEP, mas a interpretação tem que ser um contexto maior, você concorda? Concordo, em gênero, número e grau. E tem uma outra questão interessante aí, são dois pontos, tá? Vou falar o primeiro mais rápido, só para poder puxar aí a linha da ICFEP. A gente discutiu no Ecodionoclub de número 31 também, que é um outro Ecodionoclub que eu já citei ali na apresentação. Um novo algoritmo proposto, né, um novo fluxograma proposto, um novo score proposto para o diagnóstico de CFEP no eco de estresse diastólico, usando apenas 3 parâmetros, que foi o síndrome relatório do lado esquerdo, as relações sobre a linha e a presença de ondas B pulmonares no ecocardiograma. E eles testaram também nesse trabalho, eu acabei não trazendo esse resultado, e a performance foi melhor do que o fluxograma proposto do eco de estresse diastólico da diretriz, né? Então, embora melhor, não foi perfeito. Na verdade, eu não vou lembrar agora do valor exato, mas eu acho que a taxa de diagnóstico fica na casa dos 30% a 40%. Então, esse trabalho ele parece escancarar uma limitação do fluxograma de avaliação da função diastólica, né? Mas a gente tem que entender 2 pontos importantes aqui. O primeiro é que tivemos ganho frente ao fluxograma de 16, e que a ICFEP é uma doença de difícil diagnóstico, é um diagnóstico de exclusão que exige uma avaliação integrada de diversos fatores clínicos, epidemiológicos, para que a gente possa chegar a essa conclusão. E, obviamente, o ecocardiograma é um pilar dessa avaliação e vai continuar sendo, principalmente por ser avaliação não invasiva. A avaliação invasiva, ela tem de ser a exceção, ela não pode ser a regra. A gente não pode achar que todo paciente com CFEP vai ter o seu diagnóstico por meio do cateterismo, mas é importante a gente entender a limitação que a gente tem de maneira não invasiva para chegar a esse diagnóstico. É natural, a gente está avaliando ali parâmetros Doppler que inevitavelmente vão ter a sua limitação para poder chegar
a esse diagnóstico. E por isso, inclusive, que a avaliação integrada é tão importante de todos os parâmetros. Mas eu quero destacar, para fechar, que, de novo, embora o artigo tenha avaliado a diretriz, na verdade ela não avaliou a diretriz, ela avaliou o fluxograma. E ainda foi o fluxograma adaptado, não foi o fluxograma exatamente como a gente aplica. E uma das coisas que eu extraí da diretriz, do texto da diretriz e também de algumas entrevistas do próprio Sheriff Nagel e de outros autores em aulas que vieram depois da publicação da diretriz, é que a ideia não é a aplicação cega do fluxograma, mas sim a aplicação hierarquizada dos parâmetros sugeridos no fluxograma de maneira o mais completa quanto for possível e integrada, para que você chegue a uma conclusão final para aquele paciente individual. Então, se você tentar parametrizar isso de maneira muito rígida, você vai acabar com um resultado frustrante, como foi o desse trabalho aí. Mas a aposta dos autores, infelizmente, isso a gente não consegue testar, porque isso passa muito do bom senso da interpretação do ecocardiografista no momento da aquisição do exame. Infelizmente, a gente vai ter que acreditar que a gente tem sim na mão, com os parâmetros disponíveis, todos eles aplicados em integração, a capacidade de chegar a esse diagnóstico de maneira mais assertiva e mais frequente do que o trabalho tenta sugerir para a gente, né? Mas é um trabalho extremamente importante, não tenha dúvida, não é à toa que ele gerou tanta repercussão. Eu acho que o raciocínio atual, e o que é mais difícil, mais complexo para a gente, é que a gente tem, então, agora, tem uma suspeita clínica, a gente tem que ver o fenótipo daquele paciente, e aí pensar na probabilidade pré-teste, que existem probabilidades pré-teste, tem que associar, o cardiologista tem que associar biomarcadores, tem que fazer o ecocardiograma, fazer essa análise de remodelamento estrutural, de strain atrial, além dos algoritmos específicos de CFEP para a gente chegar nesse diagnóstico. Então, está, assim, muito complexo, né? E bem complexo, bem difícil. E é uma doença complexa, sem falar nos fenótipos da CFEP, né? Exato. A gente tem mais de um fenótipo A da gente CFEP. falou isso. Então eu acho que é isso aí. A gente tem que entender que nós estamos colocando apenas um tijolinho na construção do diagnóstico desse paciente, e aí isso, inclusive, aumenta a nossa responsabilidade de ter atenção à clínica do paciente e à solicitação do exame, né? Quando o cardiologista ajuda a gente, diz qual a suspeita dele, para que a gente possa fornecer os dados necessários para chegar nesse diagnóstico. Foi incrível, adorei. Obrigada por nos acompanhar no Eco Journal Club. Não se esqueça de seguir o canal do Eco Descomplicado no YouTube e acompanhar nossos episódios nas principais plataformas de áudio como Spotify e Apple Podcasts. Assim, você não perde nenhuma atualização sobre o mundo da ecocardiografia. Até o próximo episódio.